Depende do ângulo que você consegue olhar isso daí. Eu já fui assediado aqui na Câmara diversas vezes. Não fico choramingando por aí falando que nós vivemos em um ambiente onde os homens estão sendo cantados pelas mulheres, por exemplo. Então, na verdade, a gente tem que ter um tratamento igual para todos. As mulheres merecem respeito, as mulheres merecem portar uma arma de fogo para acabar com covardia de homem, sim, porque eu sou muito mais um estuprador morto do que uma mulher violentada. Eu sou muito mais o homem que estuprou castrado do que uma mulher ser novamente estuprada por esse mesmo homem. Essas são as políticas que eu apresento como melhorias nessa questão das mulheres, fazendo a ressalva de que não creio que vivemos uma cultura de estupro. Qualquer roda de homem que você vá, eles vão abominar esse crime. Você já ouviu aquele argumento de que a violência física que os homens praticam contra as mulheres é equivalente à violência e tirania psicológica que as mulheres fazem contra os homens? Pois é. Esse argumento está no livro O Privilégio de Ser Mulher, e eu encontrei enquanto estava procurando algum aspecto biográfico da vida da Simone de Beauvoir. Eu estou aqui contando tudo isso para você, apenas para que você tenha uma ideia de quantos livros, artigos, quantas matérias, autores e argumentos é preciso conhecer para combater um movimento ou uma ideologia. Testei o pastor na jacuzzi, cara. Como é que é? Testei o pastor na jacuzzi. Ah, é? Como é que foi esse teste? Ela falou assim, ó, só queria ver se meu pastor era mesmo o que você disse. E disse que gostava dele. Ele correspondeu. Daí já era. Aconteceu mesmo. Todos são uma bosta só. Quer dizer, e ela se tornou o quê, hein? Sei, Caião. Teste da jacuzzi. Aí o pastor carca ela. Isso. Aí ela diz, comprovei para mim mesmo que se uma mulher como eu se oferecer ao meu pastor, ele come. Porque eu fui para jacuzzi com o pastor, me ofereci a ele, ele me pegou. Então, testou o quê nele? Que uma mulher como você tem poder sobre um homem como ele? Qual era esse teste? Que objetivo havia nesse teste? Eu queria entender qual é o objetivo, porque não há nenhum mistério nisso. Você acha que existe? De botar um homem e uma mulher dentro de um ambiente extremamente íntimo, seminus, ou ela de biquíni, ele de sunga, uma conversa boa, e a mulher se oferecendo, se o cara não tiver um coração íntegro em Deus mesmo, se não tiver caráter, consciência, compromissos muito profundos consigo mesmo em Deus e na vida, ou se também além disso não tiver vínculos de amor verdadeiros a serem preservados, minha querida, se disser pastor, padre, papa, cardeal, seja lá quem for, vem que tenho, estou aqui, te quero. Se fizer boquinha e disser que vai partir para as cabeças, 98% carca. Qual a novidade? Ora, frequentemente a gente atende aqui, é o contrário, é a pessoa que vai buscar ajuda e é seduzida, quanto mais alguém que vai para o jacuzzi seduzir. Qual é o objetivo? É depois chegar e dizer todo homem é igual? Todo homem não presta? É esse o objetivo? Pois olha, a maioria dos machos humanos reagem assim, se sentem com obrigação de comprovar a potência diante de uma oferta e de um pedido feminino de penetração. História humana inteira conta essa história. Você foi fazer o teste para quê? A não ser para o fato de que você queria saber se aquele pastor específico faria isso especificamente com você? Fez. Provou o quê? Que todo homem não presta? Provou também que toda mulher pode ser galinha? Provou o quê? O óbvio,
A castração química, ela não resolve. Ela não resolve. Pelo contrário, ela passa benefícios, de certa forma, para as pessoas. Ela devolve essa pessoa para a sociedade com a castração, mas ela não dá garantia nenhuma de uma correção a esse distúrbio. A esse distúrbio da pessoa. Ela voltará num convívio da sociedade, podendo ser mais agressiva, se não tiver sofrido a castração química. Porque o que nós percebemos, estupro, inclusive coletivos, com usos de objetos de forma absurda. Então, é uma falsa solução para um problema muito mais profundo. São pessoas que também precisam de tratamento, são pessoas que também precisam de uma série de ações, né, para tentar garantir, isso mais a médio e longo prazo, um convívio social respeitoso. Então, todos os dados mostram que a castração química ela é um equívoco e não resolve o problema. Pelo contrário, pode deixar a pessoa mais violenta. Obrigada, deputada. O problema do nosso país é a violência contra o brasileiro, não é contra a mulher, contra o homem. E muito engraçado, quando eu assumi... Logo no começo que assumi o meu mandato, eu fui procurada por uma colega de partido que me disse que havia uma delegacia, me parece em Concórdia, que precisava ser reformada. E essa delegacia tinha o seguinte nome: Delegacia de Proteção da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Eu perguntei, a única pessoa que não é protegida por essa delegacia é o homem adulto? Por que o homem adulto é o único que não merece proteção especializada? E os dados mostram que a violência de mulheres contra homens é crescente. Por exemplo, o relatório Disque Direitos Humanos, módulo Criança e Adolescente, que fala sobre as denúncias recebidas de agressões contra crianças, adolescentes, contra filhos, contabilizam 89 mil mulheres suspeitas de violência e 96 mil homens. As mulheres, tanto quanto os homens, são violentas com suas crianças e adolescentes em casa. Olha o nome do estudo: violência física perpetrada por ciúmes no namoro de adolescentes. Uma pesquisa indicou que as meninas praticam mais violência contra os seus namorados do que os meninos. Então, 30% das garotas e adolescentes já fizeram algum tipo de agressão física ao companheiro, contra 16% dos garotos. O relatório de violência doméstica, por exemplo, sobre a perspectiva do homem, afirma que a violência doméstica é muitas vezes vista como um problema de vítimas femininas e perpetradores masculinos, mas as evidências demonstram que isso é uma imagem falsa. Em alguns países já se registram dados de que 40% da violência doméstica, 40% dos crimes violentos que acontecem dentro do lar são realizados por mulheres contra homens. Estudos nos Estados Unidos estimam que entre todas as vítimas de violência na intimidade, cerca de 25% a 50% são homens. Ou seja, né, dependendo do estado. Os homens são vítimas de violência doméstica e são as maiores vítimas de todos os tipos de crimes violentos, suicídio, entre outros. Como o nosso tempo é curto, eu gostaria de mostrar algumas notícias de casos de violência que aconteceram aqui no Brasil. Além de arranhões e bofetadas, o fenômeno oculto dos homens que são agredidos pelas mulheres. Notícia da BBC Mundo: mulher acusada de espancar marido até a morte é presa em Varginha, Minas Gerais. Mulher joga óleo quente no marido enquanto ele dormia. E esses casos são muitos. Qual é o maior problema quando se fala sobre o assunto violência contra o homem? A reação das pessoas é duas: ou ignora o fator completamente, ou debocha da violência que é praticada contra os homens, como se eles não pudessem ser vítimas de violência, ou como se isso não acontecesse.